Olá pessoal, me chamo Samuel Igor, surfista profissional, natural da Baía da Traição, da Vila São Miguel. Meu início no surf começou com a minha primeira experiência surfando nas ondas da praça, com influência do meu pai, ele também surfista. Em casa eu tinha muitas revistas de surf, tinha prancha e com 8 anos de idade, em uma ida dele para o mar, eu peguei a prancha escondida e fui pegar a minha primeira onda, onde eu fiquei em pé pela primeira vez e nunca mais parei. Então aí foi meu primeiro contato com a onda, né, deslizando sobre a onda. Eu costumo falar que surfar sobre as ondas já estava enraizado, né? Toda vez que eu ia esperar os barcos ou então pegava um carretil na catraia, eu já estava surfando de uma certa forma. Então já estava enraizado não só na minha pessoa, mas também na minha família, por influência do meu pai. E para mim foi um início muito bom, porque gratificante demais poder iniciar a minha vida no surf vivendo na Baía da Traição, né, em contato com o mar, próximo da praia, então isso me ajudou muito a criar gosto com o esporte. Mas foi um desafio bem delicado, porque quando a gente inicia, a gente tem um sonho, tem um objetivo, e no caso do meu esporte não tinha tanta visibilidade na época, e eu precisava, né, com o passar do tempo, ir para algumas competições. Mas seria muito difícil porque na época a gente não tinha primeiro uma perspectiva de uma vida melhor, não tinha condições financeiras, passava muita necessidade. Então como ir para uma competição ou pensar em sonhar sem ter o que comer, né, sem ter um estímulo, né, ali que seria no básico, basicamente uma alimentação. E para mim foi muito desafiador, eu tive que me tornar homem muito cedo, tive que ir para o mar muito cedo, pescar, rede de arraste, para o alto mar. Então minha vivência, me tornei um adulto muito cedo para poder levar a comida para dentro de casa, né? Meu pai, minha relação com meu pai e minha mãe terminou muito cedo, então eu acabei se tornando um homem da família de uma certa forma. Minha mãe várias vezes deixou de comer para poder me dar alimento, para me dar, não me deixar eu, né, passar fome. Então eu costumo falar que teve uma época, acho que eu tinha 10 anos de idade, foi quando durante 3 dias minha mãe me deu o café da manhã. E depois eu descobri que esses 3 dias ela estava sem comer, porque ela deu aquele alimento para mim. E ali foi uma virada de chave, ali foi onde eu também tive que parar um pouco do surf, de tentar sonhar para poder ter que trabalhar. E aí com 10 anos foi quando eu fui para o mar pela primeira vez, para poder pescar, para poder levar alimento para dentro de casa. E aí, naturalmente, tive que abandonar a escola para poder trabalhar, para poder levar alimento para dentro de casa. E assim foi, entre trancos e barrancos, mesmo indo para o mar, mesmo levando comida para dentro de casa, eu tinha ainda um sonho de ser um surfista, de viver do meu esporte e conseguia ir para as competições. E com 9 anos eu competi pela primeira vez e fui campeão da categoria da época, e eu acho que isso também me deu mais um estímulo para poder continuar acreditando que era realmente aquilo que eu queria para mim. Então, né, mesmo nessas correrias eu consegui ir para algumas competições. Eu iniciei nessa primeira competição que foi com 9 e depois não parei mais. Comecei a competir, comecei a ganhar mais visibilidade no cenário aqui da Paraíba, e aí eu fui ganhando os apoios, pranchas e tal, e fui ganhando esse estímulo, até ganhar a oportunidade de ir para o Rio. Teve um certo dia que eu estava voltando do mar e a Tininha me fez uma proposta, era umas 3 horas da tarde, para mim ir para o Rio de Janeiro com ela naquele dia. E eu falei, eu vou, mas se minha mãe deixar. E aí ela conseguiu convencer minha mãe, até porque na época a família dela vivia no Rio. Minha mãe se sentiu segura em deixar eu ir com ela, porque tinha a mãe dela para cuidar de mim. Na época eu ia fazer 13 anos ainda. E para mim foi uma mudança muito radical, né? Eu estava no alto mar, no outro dia eu estava no Rio de Janeiro. 3 horas da tarde eu estava aqui voltando do mar e 10 horas da manhã do outro dia eu estava no Rio de Janeiro vivendo totalmente diferente, outra cultura, outra perspectiva de vida, outros costumes. E graças à Tininha eu ganhei essa primeira oportunidade de viajar e
ter uma perspectiva de um crescimento através do meu esporte. E vivi durante 6 meses com a família da Tininha, e durante esses 6 meses eu conheci um projeto social. Quando a Tininha, após 6 meses, teve que retornar para Paraíba, eu já tinha conhecido o pessoal do projeto, que no cabeça era o Benjamin Ataíde, onde ele descobriu que eu tinha que retornar para Paraíba, porque a mãe da Tininha está lá para cuidar de mim. E aí foi onde ele falou, você não vai, você vai ficar aqui, eu cuido de você. E aí já foi aquele desafio de tentar convencer a minha mãe e ficar com um estranho que ela nunca viu na vida. E na época não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação, era orelhão. Então todo domingo eu ligava para ela para falar sobre isso. E aí foi quando o Benjamin conseguiu convencer a minha mãe que o melhor seria eu estar aqui, estar lá no caso, né? E assim foi. Minha mãe confiou no Benja, em uma pessoa que ela nunca viu na vida, em botar a mão do filho dela para ele criar, né? E lá foi onde tudo começou, o ser humano que eu sou hoje. O projeto me deu essa oportunidade de me tornar um ser humano melhor, respeitador, como tratar as pessoas, como, né, ler e escrever. Então, graças ao Benjamin, que me deu essa oportunidade e confiou em mim, eu comecei também a ter a consciência de quem eu sou, lá onde ele sempre frisava as minhas origens, sempre frisava quem eu era, sempre me aconselhando a não ter, né, vergonha de quem eu sou, dos meus costumes. Eu saí daqui muito cedo, então não tive tanta vivência com o meu povo, perdi muito esse contato, né? Então esse meu processo de retomada começou lá atrás, né, através da influência do Benja. Ele que foi um cara que foi crucial nessa questão de entender quem eu sou mesmo. Então, graças a ele que eu sou quem eu sou hoje, assim, né? Para mim não foi fácil, até porque eu era criança, era adolescente, né? Tinha outros costumes, não tinha o costume daqui. E quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi qual era o meu valor, isso com o passar do tempo, eu comecei a me aprofundar mais e entender melhor quem era o Samuel, quem era o meu povo. E para mim foi uma virada de chave gigantesca, porque durante muito tempo no Rio eu tentava me encaixar em certos grupos que eu não me sentia confortável, eu não entendia o porquê, né? E depois que eu comecei a manifestar quem eu era, muita gente se afastou e muita gente que me respeita e sente carinho por mim também se aproximou, né? Porque eu vivi em um lugar totalmente diferente, né? Na cidade, onde pessoas não têm costume, onde tem um preconceito já com a comunidade indígena, né? Tipo, eles têm uns preconceitos de quem é indígena, de quem não é indígena, quem é mais ou menos indígena, né? E com o passar do tempo eu fui tendo essa consciência. E quando eu gritei e coloquei o cocá pela primeira vez em uma competição, foi um choque de realidade para muitos, até porque muitos já me conheciam, mas eu não entendia. Pô, mas por que ele está colocando o cocá? Pô, sei lá, semana passada ele não falava sobre isso, né? Então, mas eu entendi que eu precisava me aprofundar basicamente para quando o dia gerar um debate ou então um preconceito, eu saber me defender, saber defender quem eu era, né? Então foi um preparo, eu costumo falar que eu me preparei para poder gritar quem eu era, né? Para quando gerasse esse desconforto de preconceito, eu saber me defender. Então, e foi crucial para mim, porque ali que eu entendi quem eu era, então tipo, tirou uma pedra gigantesca das minhas costas, sabe? Tipo, cara, eu não preciso ter que me encaixar em um grupo para ser aceito, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Mas isso demorou um tempo, né? Mas tudo vem lá de trás, graças ao Benja, que foi um cara crucial. O Benja, quando eu fui com o Cocá pela primeira vez, ele falava: eu fiquei preocupado, cara, porque você foi tá defendendo suas origens, eu acho isso maravilhoso, mas mais uma causa para você. Porque ele tinha muito cuidado, né, né, cor escura, preto, nordestino, né, imigrante, ter que me provar, passar pelos preconceitos, por falar sotaque nordestino, né, por ser uma cor preta no cenário do surf, e agora mais uma causa para você, né, tipo, mais uma causa do seu povo, que é maravilhoso, mas aí como você vai saber lidar com essa questão, né? Então para mim foi, eu estava seguro daquilo, eu não fui no dia para a noite botar um cocá e ir lá, né, não por algo, né. Por uma causa que eu acreditava que era necessário gritar, e era importante criar um choque de realidade no mundo do surf, porque o mundo do surf ele é preconceituoso, ele não é difícil aceitar,
né? Eu entendo que hoje em dia tem pessoas que respeitam e tem pessoas que não aceitam, eles me afastam. Então isso foi muito bom para mim. E pelo contrário, né, tipo, muita gente achava também que eu estava usando o cocá, a cultura indígena, tudo isso para poder ganhar algo sobre isso. Pelo contrário, as pessoas falam, pô, você ganhou algo, afastou. Eu acho que aproximou o que era para sempre aproximar, mas certamente, ainda mais no mundo político que vivemos, afastou muitos investimentos. Né? Investidores que queriam me patrocinar ou algo do tipo, quando eu defendo a causa, eles já me colocam de um lado ou do outro, né? Então tem essa questão. Então eu costumo falar que eu tento usar a minha visibilidade, quem eu sou, para poder propagar as minhas origens de quem eu sou e não sugar da comunidade ou da minha história para poder se engrandecer. Pelo contrário, eu quero pegar tudo essa visibilidade que eu tenho e gritar muito mais alto sobre o meu povo, sobre quem eu sou. Então eu tento usar isso a meu favor para poder dar esse choque de realidade mesmo, que o meu esporte ele é meio hipócrita nessa questão, falam muito de boa praça, respeitador e pá, natureza, mas no fundo não tem isso mesmo, não tem isso. Eu passo por isso diariamente e sei como é que é. Então, hoje em dia acho que todo mundo sabe quem eu sou, pelo menos no mundo surf, e quem não respeita se afasta e quem respeita está próximo. E é sobre isso. Acho que não preciso me encaixar em nenhum grupo para poder ser aceito, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E eu não sou mais ou menos indígena por ter barba ou não ter cabelo liso, então as pessoas têm essa consciência importante, né? E é isso, muito gratificante poder, de uma certa forma, ser uma pessoa que também está quebrando essa barreira, né, dentro do esporte que eu estou. E é desafiador, mas é gratificante porque a resistência está no nosso sangue, né? Então isso é fácil para a gente. Samuel, como você se enxerga sendo referência na valorização da identidade indígena, mesmo estando distante? E que mensagem você queria deixar para as pessoas que moram aqui, para o pessoal que surfa? Qual o legado que você quer deixar para eles? Eu sinto que referência é uma responsabilidade muito gigantesca, até porque através das nossas redes sociais a gente tem a nossa plataforma de comunicação e ali eu sei que tem muitos olhos, né? Todo mundo pegando como referência. Então eu sinto que, como foi comigo durante muito tempo, a aceitação de quem somos vem muito da referência, né? Então eu ser essa pessoa, né? essa plataforma de estimular e transferir esse meu orgulho, né, para a nova geração é muito gratificante, mas também é perigoso, de uma certa forma, porque eu tenho essa responsabilidade. Então eu tenho que ser cauteloso. Por isso que todas as vezes que eu vou falar sobre a comunidade indígena, eu tenho o máximo respeito e muita atenção pelo que eu vou falar, né? Então eu sinto que, não só naquela época, eu sinto também que tem muita nova geração que tem muita vergonha de ser quem é, né? Então eu acho que lá atrás o Beija me deu essa consciência de... uma vez ele falou para mim não usar prata, não usar ouro, porque era muito bonito usar minha pulseira, meus artesãos. Então começou daí essa questão da aceitação, né? De achar bonito também ter meus colares, enfim. Então ser essa referência até nisso e fazer com que essa criançada entenda que é bonito, né? Hoje em dia temos as redes sociais a favor e negativamente. Então vai muito além do que eles seguem. E o que eles seguem, isso vai influenciar muito na aceitação. Às vezes eles vão achar que um cara que estão lá usando ouro e não sei o que, aquilo é bonito. E aí ele olha para o seu povo e vê seu povo não usando aquilo, ele vai achar que não se encaixa no ídolozinho ou no influência que eles estão seguindo. Então, por isso a importância, né, de ter um Samuel e ter outros indígenas falando e manifestando e tentando falar sobre isso, porque vamos estar na telinha deles também de uma certa forma. E de uma certa forma eles vão se enxergar, né? Ainda mais eu que sou um indígena desaldeado, né? Então, para mim é um desafio maior. Então, explicar isso para eles é uma responsabilidade gigantesca e eu acredito que eu procuro, né, fazer dessa forma mais correta possível para poder influenciar positivamente, não negativamente, né? Então, eu acho que o recado que eu deixo para a nova geração é: valorize quem você é,
se aceite, tente estar mais próximo dos antepassados. Eu acho que isso me ajudou muito também, entender quem eu era, entender quem eram meus antepassados para mim poder ter essa aceitação. Então eu não tive, infelizmente eu não tive, a minha mãe tinha outra preocupação, que era trazer comida para dentro de casa. Ela não teve essa preocupação, né, de mostrar para mim quem eu era. Né, que eu era indígena, que eu era potiguara, porque os problemas eram, né, ela tinha outras obrigações nessa vida. E ela também não vivenciou, eu acho, né? Ela não vivenciou também, ela não era enraizada na família dela, né? Nunca foi colocado para ela também quem ela era. Então não tinha como ela passar para mim, né? Teve que vir um Benjamin, né, de outro projeto, de outra cultura, de outra vivência, fazer eu enxergar isso. Então eu acho que se aproximar mais da nossa família, eu acho que isso é importante demais, se aproximar dos antepassados e procurar. Eu falei na palestra lá que acho que a escola é importantíssimo, porque na época que eu estudava aqui eu não tinha nenhum tipo de influência, ninguém me falava quem eu era, não tinha uma matéria falando sobre quem era potiguara, né? Não tinha uma matéria tupi, não tinha nada que influenciasse para nos aceitar quem somos, né? Então hoje em dia eu vejo que ter isso aí é muito importante para a aceitação pessoal. Isso eu espero que continue e só cresça, porque isso é necessário. Eu acho que vem da base, né? A base vai fortalecer a pirâmide, né? De uma certa forma, porque tem, né, os nossos guerreiros que já lutaram durante anos. Daqui a pouco, infelizmente, eles vão estar aí. Então a base vai ser importante para poder fortalecer a nossa comunidade. E o recado que eu digo é isso: respeite quem somos, se aceite e não tenha vergonha de ser indígena, não tenha vergonha de ser potiguara.